Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo de número 24, que diz assim, olha: e certa mulher, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia que já lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste mal. Amém, Jesus? Aqui uma mulher, irmãos, ela tinha um problema, eu falava hoje de manhã, que na verdade era um problema constante. Não dá para a gente imaginar, a gente até pensa nisso, mas na verdade não dá para imaginar o que é uma mulher, nas suas regras, nos seus dias. Um exemplo, ela começar a sangrar hoje, certo? E não era um sangramento de regra, era uma hemorragia, era algo mais forte, tá? E ela passar do dia de hoje, vamos tentar imaginar isso aqui. Do dia de hoje, você conta aí para frente mais 12 anos. Essa mulher sangrando dia e noite, 24 horas por dia, sem parar. Ela tinha, na realidade, um problema, que era um problema constante. Certo? E é sobre isso que eu quero falar contigo. Porque às vezes ela, no caso ela, tinha um problema de doença hemorrágica que era constante. Mas às vezes você tem um outro problema que não é sangramento, mas que é constante. Às vezes é um problema, sei lá, vamos colocar no caso, aqui fala de enfermidade, vamos colocar no caso de enfermidade, seria um outro tipo de enfermidade. Às vezes não é nem enfermidade, o problema constante que você tem, às vezes é no trabalho, às vezes é na sua vida sentimental, às vezes é no seu casamento, às vezes é um problema que nem diretamente com você não é, mas é com um ente querido seu, que te perturba a situação daquela pessoa, a vida que ela está levando, entendeu? Tira a tua paz. Às vezes é um problema financeiro, eu não sei, mas é um problema constante. E essa mulher, ela tinha, na realidade, esse problema que perturbava ela, que tirava a paz dela, 24 horas por dia, a ponto dela ir no médico, gastar, diz a Bíblia aqui, cadê? Versículo 26, e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Quer dizer, gastou o que tinha, o que não tinha, mais alguma coisa e um problema não solucionado. Se você lê isso aqui na Bíblia, você fala, bom, isso é um caso. Não, isso está nos dias de hoje. A pessoa que tem esse problema constante e que ela quer, de alguma forma, resolver esse problema. Só que ao invés de resolver, cada dia vai se agravando, vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando pior. Foi o caso dela.
Bom, pastor, mas ela foi na fonte certa. Ela procurou os médicos, certo? Às vezes você acha que você está indo na fonte certa e aquela não é a fonte certa. E outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava endividada, e aí essa pessoa é aposentada, ela vai no banco e tira aquela aposentadoria que todo aposentado tira, que é facilitado. Eu não sei como é que é o negócio aí, certo? Se alguém souber pode me falar, porque eu realmente não sei. Consignado. E a coisa é facilitada, para quê? Tirou um empréstimo para pagar. Então, para mim é assim, ó. Tirou a roupa de um para vestir o outro. Nada mais do que isso, vai ficar pior. O outro vai tirar empréstimo lá, não sei aonde, vai ficar pior. Mas, pastor, não seria esse o meio certo? Eu não sei, o meio certo era esse, olha bem, versículo 25, e certa mulher, já havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Jesus estava onde? No meio de uma multidão. Versículo 24 fala sobre isso. E essa multidão apertava. Tenta imaginar o povo que seguia Jesus. Tenta imaginar Jesus no meio daquela multidão, aquela coisa errada, e gente daqui, gente de lá, e apertava e tudo mais, e aquela coisa toda. E aí vem o Espírito de Deus e diz que essa mulher tinha um fluxo de sangue, e ela procurou os médicos, e ela gastou tudo que ela tinha, e ela fez de tudo que ela podia. Antes, ao invés de melhorar, piorou, mas piora. Porque o caminho certo não é o braço do homem, irmãos, é Deus. Bom, então eu não tenho que procurar, eu tenho que procurar. Eu já te falei aqui na igreja, eu acho que você deve ter se esquecido, e eu vou te lembrar de novo isso. Eu já te falei que quando você tiver um problema, uma adversidade, eu posso te ajudar? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Certo? Porque a única coisa que eu vou fazer é talvez enxergar alguma saída que você não esteja enxergando. E falar para você, ó, a porta é essa aqui. Mas se você vai entrar, vai passar por ela ou não, é uma questão sua. E quem vai te abençoar e te livrar do mal, não sou eu, é Deus. Então, antes de vir em mim, vá no Senhor. Procure Ele primeiro. Fale com Ele primeiro. Pergunte a Ele primeiro. Tome as decisões com Ele primeiro. Amém, Jesus? Pastor, mas então aí no caso da mulher, o médico. Não, eu não sou contra médico, não sou contra medicina, não sou contra nada disso. Mas eu sou a favor, por exemplo, do Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em outras palavras, se Ele não fizer, quem é que vai fazer? Hein? Que recurso que tem se o Espírito de Deus não entrar na situação da minha vida, não entrar na situação da sua vida, para poder fazer? Ela procurou, mas por que ela procurou? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 27, ouvindo falar de quem? De quem, igreja? Então, até antes ela não tinha ouvido falar de Jesus. Ela ouviu. Só tem um homem aí, um cidadão que anda, hoje ele deve estar lá não sei aonde, e passando lá na rua tal, né? Eu não sei se tinha nome rua lá na época, tô te dando um exemplo, certo? Lá no bairro tal, e ele está lá, e tem uma grande multidão. Ela ouviu falar, olha, aquele homem tem o poder de Deus, ele abençoa, as pessoas que vão até ele são curadas, são libertas. Meu irmão, esse problema constante da sua vida, você tem que trazê-lo à luz de Deus, ao poder de Deus, qualquer que seja ele. Pastor, mas é um caso. Bom, mas que caso que você conhece mais do que isso aqui? São 12 anos sangrando, irmãos.
São 12 anos com hemorragia. Essa mulher deveria ter hemorragia, anemia, sei lá o quê. E vou te dizer mais. Eu acredito assim, eu vou te falar o que eu creio. Ela só não morreu porque Deus segurou ela por esses 12 anos, porque ela seria mencionada na palavra de Deus. Deus tinha um plano na vida dela. Amém, Jesus? Digam graças a Deus. 12 anos, Deus do céu. Eu me lembro que uma vez, eu não sei o que aconteceu, começou a sangrar meu nariz. Eu não me lembro por quê. Chegou uma hora, meu irmão, que eu falei, Deus, ou o Senhor tem misericórdia, ou eu acho que eu já estou esgotando. Porque aquilo não sangrava, não, aquilo jorrava sangue. Aí a Wanda falou, acho que estourou uma veinha. Eu falei, acho que foi a artéria. Não sei se meu nariz tem artéria, mas se tem, estourou a artéria. Né? E não tinha o que passasse aquilo lá. Foi na base da oração. Eu imagino 12 anos. 12 anos. Certo? E antigamente não tinha aquele negócio de corre para o hospital, faz uma transfusão de sangue, põe uma bolsinha de sangue, aumenta o sangue. Não tinha isso não, irmãos. Como é que era a saúde, o restante da saúde dessa mulher? Ela tentou resolver, tentou, conseguiu? Não conseguiu. Por que não conseguiu? É aquilo que eu vivo te falando, porque enquanto você estiver fazendo, o Espírito de Deus não consegue fazer. Não é que ele não consegue por não ter o poder. Ele não vai entrar na situação junto com você. Se você está fazendo, ele não faz. Ele só começa a fazer na hora que todas as suas possibilidades se esgotarem. Ela ouviu falar. Quando eu tenho um problema, irmãos, eu tenho que, no mínimo, ir na palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é uma regra de vida. Do dia que você nasceu até o dia que você vai embora, toda a tua vida está aqui dentro. Amém, Jesus? Ainda que seja figurada na vida de outros, mas está aqui dentro, tudo que você precisa para viver bem em todas as áreas da vida, você vai encontrar aqui dentro. Digam graças a Deus. Então você tem que procurar saber o que a palavra de Deus diz a respeito desse problema constante que você está enfrentando, que você tem passado, essa adversidade. Pastor, eu não tenho adversidade nenhuma. Você devia estar aqui pregando para nós, eu sento aí, eu não tenho problema de sentar não e te ouvir. Você tinha que ensinar. Todo mundo tem, irmãos. Em alguma área da vida, todos nós enfrentamos, temos. Ela ouve falar, olha o versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Pensa nesse versículo aqui. Você acha que quantas pessoas deveriam, estar seguindo a Jesus? Missionário marca uma reunião aqui, no campo de Bagatelle. Você já foi alguma vez lá? Você já viu, né? É quase que aquela avenida toda até a rotatória do 14 bis lá. A média é 100 mil pessoas. E você sabe quem é que está fazendo a reunião lá? Quem, irmãos? Quem, irmãos? Pois é, imagina quando Jesus andava. Se com um missionário dá esse povo, imagina com Jesus o que não devia dar. Não dá para a gente imaginar. Às vezes você tenta pensar, não dá para pensar. Era um aglomerado, era muita gente. Mas olha o 27. Ouvindo falar de Jesus. O que ela fez? Veio por detrás. Agora, imagina essa multidão. Vamos dizer o seguinte. Vamos dobrar aí um pouquinho. De 100 mil para 200 mil pessoas só. Vou falar para você miseravelmente. E Jesus no meio. Ela teve que vir, irmãos. Ela teve que enfrentar a multidão. Ela teve que passar por um, esbarrar no outro, pedir licença para o outro não deixar, o de cá empurrar, até chegar lá no Senhor. Não foi fácil chegar no Senhor.
Eu disse hoje de manhã, Jesus está aí. Alguém, pastor, está aí aonde? Onde que o senhor está? Ele está aí. Ele está mais colado em você, já te falei, do que a pele que está no teu corpo. Amém, Jesus? Ele está aí, mas é você quem vai ter que ir. É você quem tem que buscar. É você que verdadeiramente precisa tomar a atitude para ir. Você quer que termine? Quero. O que você está fazendo? Estou fazendo campanha de oração na igreja. Ajuda. Ajuda. De 0 a 100, 50%. Os outros 50% é tua parte. Os outros 50% é tua parte. Ela vai, toca. Por que ela toca na vestimenta de Jesus? Versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o que acontece? Sararei. Por que o seu problema constante ainda não foi solucionado? Porque você ainda não tocou em Jesus. Falei até hoje de manhã, isso para mim não é problema falar para vocês, tá? Isso prova para você que eu preciso tanto de Deus quanto você. Qualquer pregador, que esteja em qualquer púlpito, precisa tanto de Deus quanto você. Amém, Jesus? Eu falei hoje de manhã que eu tenho orado a respeito desse meu braço. Essa semana eu tenho passado umas crises de dor que só eu e Deus e ninguém mais, nem a minha mulher sabe. Que eu coloquei um propósito no meu coração, o seguinte: não falo mais a derrota. De vez em quando sai um ai lá, escapa, porque tem hora que não dá também, certo? Quinta-feira passada eu fui para a reunião de oração com tipóia, irmãos, braço travado, de tanta dor que eu sentia, mas eu estou lá. Por que não acontece, Jesus? O que está faltando? Porque o erro não está no Senhor. Onde está o erro, irmãos? Em mim. Amém, Jesus? E isso aqui só vai resolver a hora que eu tocar. Aí eu comentava de manhã o seguinte, que eu estava lendo um versículo da Bíblia, e eu vou até passar ele para você. E eu tenho falado com o Senhor, Senhor, cadê, por quê, onde está, o que acontece, porque tem alguma coisa aqui na Bíblia. Vai lá no livro de Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 11. E o Senhor te guiará continuamente. Quer dizer, se eu não estou encontrando, Ele vai me guiar até eu encontrar. Amém? E fartará a sua alma em lugares o quê? Lugar seco é lugar de necessidade. É onde tem necessidade. Problema contínuo na tua vida é uma necessidade, seja ele qual for. Amém? E diz assim, olha, e fortificará os teus ossos. Eu falei, opa, que maravilha. Amém, Jesus? E serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Você imagina um jardim regado. Como que é um jardim regado, ao qual não falta nunca águas para esse jardim? As árvores são secas, a grama é queimada, as florzinhas tudo murcha. Não é assim? Não, pois é. Então não será assim. Falei, Jesus, é essa passagem? Então eu vou orar sobre ela. Você tem que aprender a tocar no Senhor. Ah, pastor, mas é um problema. Meu irmão, eu não vejo isso aqui como um problema. Eu vejo isso aqui como uma tentação. Isso aqui vai ser um problema na minha vida o dia que eu aceitar a tentação. E eu não aceitei. E eu vou morrer sem aceitar isso. Amém, Jesus? E seja em qualquer parte da tua vida. Ela vai e toca. Por quê? Porque se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Ela era uma pessoa determinada. Tem filho de Deus que não é determinado na vida.
É, pastor, lutei, cansei. Tadinho, né? Capaz de até chorar junto com o irmão. Mas de raiva, né? Não de misericórdia, de raiva. Que lutou. A Bíblia diz que você não resistiu até o sangue, meu irmão. Tem que aprender a chegar até o sangue, até chegar lá e falar, Deus, eu não aguento mais. E a hora que você falar que não aguenta mais, Ele ainda vai olhar para você e vai falar que Ele nunca vai te dar um fardo, além daquele ao qual você não possa carregá-lo. Amém? Se tão somente eu tocar, ela põe um objetivo no coração. Tem filho de Deus que larga quieto. Ah, eu já desisti, pastor. Isso, capeta gosta de gente assim mesmo. O demônio gosta de covarde, de desistente, certo? De pessoas que entregam os pontos. O diabo gosta desse tipo de gente. É por isso que você vê aí no meio das igrejas um monte de gente que está na igreja 500 anos, quase o descobrimento do Brasil, certo? E continua pior do que quando chegou. Mas por quê, pastor? Porque não toca no Senhor. Porque simplesmente acha que, não, a vida é assim mesmo. Não, a vida é assim mesmo, como diz a palavra de Deus. Não é como diz essa podre sociedade que tem aí para fora, não, irmãos. Que não tem a Deus e que quer impor regras. Amém, Jesus? Não é porque todo mundo está mal que eu tenho que estar mal. Eu não vou estar. Não é porque todo mundo quer viver no erro que eu tenho que viver no erro. Eu vou viver na santidade. Se todo mundo, já te falei isso, quiser ir para os quintos dos infernos, problema é de quem fizer a decisão. Eu decidi ir para o céu. E eu tenho feito isso e lutado todos os dias da minha vida para alcançar esse degrau. Amém, Jesus? Então não é porque os outros que tem que ser na minha vida. Na minha vida tem que ser aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que é determinado, a regra está na Bíblia Sagrada. Ela diz, se eu tocar, eu vou ser curada. Mas ela teve que ir lá. Você vai ter que ir lá tocar. Quem vai tocar no Senhor é você. Pastor, e como é que eu faço para tocar? É simples, meu irmão, com a sua fé. Amém, Jesus? Quem aqui tem fé? Diga amém. Amém. Você viu que eu abaixei a cabeça para nem ver quem ia responder, né? Cuidado para você não estar confundindo aí fé com boa vontade. Certo? Então, já que todo mundo diz que tem fé, eu vou fazer uma perguntinha para você. O que é fé? Maravilha, meu irmão. Tá vendo aí? Todo mundo, imagina se não tivesse. Pois é. Abra a Bíblia aí, segura aí, depois a gente volta aqui no Evangelho. Vai lá em Hebreus 11, versículo 1. E quando eu falar já, eu quero ouvir os gargantas de ouro da minha igreja. Combinado? Lendo bem alto, mas olha, bem alto, porque se eu não gostar do teu bem alto, eu vou pedir para você ler de novo. E se eu não gostar de novo, eu peço para ler de novo. Amém, Jesus? Então eu quero bem alto. Tão alto, que o pessoal da nossa igreja, lá da sede da São João, vai ouvir você falando aqui. Amém? Acharam? Então não jaem os gargantinhos de ouro aí. Hebreus 11, 1. Já. Ora. Maravilhoso, irmãos. Quando eu peço para vocês lerem assim, sem brincadeira, dependendo, eu chego a arrepiar. Agora eu vou te perguntar. Você leu aí que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Amém? E o que você entende por isso? Piorei mais ainda, né? E isso é porque você tem fé. Está vendo? É uma maravilha, irmãos.
Eu acho até que eu vou pegar o Fernando com o microfone e pedir para ele escolher um ou outro aí e perguntar o que você entendeu. Eu fiz isso hoje de manhã. Pega o microfone. Escolhe, Fernando. Pronto. Vamos saber o que é fé. Só porque você reclamou foi no você mesmo. Tá vendo como é que é? Quando acontecem essas coisas, vou te explicar uma coisa. Fica quieto, o pastor nem está falando comigo. Nossa, Deus do céu, chamou a atenção. Eu sei, eu estou te enchendo. Ai. Fala o que você entende, não tenha vergonha de falar. A paz, igreja, boa noite para todos. Pastor, a fé é acreditar no impossível. Crer no impossível. No impossível. Tá bom, é o que você entende. Numa doença, numa cura, num sonho. A fé para mim é isso. Tá. Então tá bom. E a minha é inabalável, graças Amém. a Deus. Mais ou menos. Tá bom? Não, mas é só para a gente saber. Vai mais aí para o fundo aí, pergunta aí. Pega mais um ou outro aí que você achar que tem que falar. Isso é tudo mancado, irmão. Baixa a cabeça. A gente chama atenção mesmo. Não, fala que a senhora entende. Eu só estou mexendo com vocês. Espera aí, só um minutinho, irmão. Nunca tenha medo ou vergonha de aprender. É assim que a gente aprende. Amém, Jesus? Mas se eu não sei, eu falei errado, pastor, o senhor está aí em cima do púlpito, é para me ensinar, acabou e pronto. Entendeu? Foi uma vez eu falei para um professor meu, ele disse, você está perguntando demais. Eu falei, se eu soubesse, eu não estaria sentado aqui, eu estaria no teu lugar dando aula, professor. Né? Direito constitucional. Ué, eu estou lá é para aprender, pô. Você está aqui é para aprender. Então não tem, eu mexo com vocês, eu brinco com vocês para quebrar um pouquinho. Mas você fala o que você entende. O que a senhora entende, irmã? Eu acho que a fé é a certeza daquilo que a gente crê. É uma certeza. Uma certeza daquilo que crê. Que eu creio da palavra, né? Certo. Fernando, só mais um. Só mais um aí. Na paz, irmãos. Então, Você não tinha um carreiro falando, moleque dele? Então vai lá, filho. a fé para mim é uma certeza daquilo que ainda não se concretizou. Daquilo que ainda não se... Uma certeza daquilo que ainda não se concretizou. Tá? Tá bom. Então, fé, segundo Hebreus, é uma certeza, é aquilo que se espera. Se a gente trouxer isso para cá, o que é fé? Fé é o seguinte, para você entender melhor. A palavra diz, o Senhor, um exemplo, é meu pastor... E o que, igreja? Nada me faltará. Eu não vou sair dessa palavra. Nada me faltará. Pronto. Pastor, mas está faltando tudo. Pode estar faltando. E eu continuo declarando, nada me faltará. Fé é a certeza daquilo que Deus declarou a meu respeito, certo? Aquilo que Ele falou a meu respeito, eu agir e não abrir mão daquilo. Pronto. Ainda que tudo na minha vida esteja errado, contradizendo a palavra de Deus, eu vou ficar com o que está escrito aqui em nome de Jesus. Cristo carregou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas pisaduras dele eu já fui sarado. Amém? Eu vou no médico, o médico diz, você está do lado avesso. Tá bom, doutor? É o que o exame diz, é a sua opinião, é o que a radiografia aí falou, é o que o exame não sei do que falou, tá legal, mas eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu estou sarado pelas pisaduras dele, acabou e pronto. Aí eu vou no médico outro dia, um exemplo, estou te dando apenas um exemplo, amém, Jesus? E chego lá e ele olha para mim e fala, vixe! Aí bambeia até as pernas, né? Quando o médico fala, vixe, você fala, Jesus, agora eu morri mesmo. Né? E ele está lá, nossa, que é isso? Está amarrado em nome do Senhor. O doutor, e aí? Ó, ficou um degrau pior. Ficou? Ficou. Eu estou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu não aceito. Amém, Jesus? Eu não abro mão do meu direito, daquilo que foi declarado,
a meu respeito. É assim que eu toco em Jesus. O que é que faz uma mulher sair não sei da onde, enfrentar uma multidão e mais? Ela era uma mulher hemorrágica e pelas leis ela não poderia estar onde ela estava. Certo? Era proibido a uma mulher, nas suas regras, estar onde ela estava. E ela vai. E ela enfrenta a multidão, e um empurra, o outro aperta, o outro dá licença, o outro não dá, o outro fala sai daqui, o outro não sei o quê, o outro mulher chata, o outro sei lá o quê, e ela vai. Por quê? Porque ela era determinada, ela disse, se eu tocar, eu serei curada. Vai lá no versículo de número 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, quer dizer, eu não preciso ir lá, ver Jesus, olhar nos olhos do Senhor, Ele falar comigo, pôr a mão na minha cabeça, não, eu não preciso, se eu tocar, acabou. Nos dias de hoje não é diferente. Ele não precisa se manifestar aqui, vir, né, como é dito sobre ele no Apocalipse, e com vestes brancas, cinto de ouro cingido no peito, os olhos como o sol ao meio-dia, o som da voz como de muitas águas. Não precisa disso. Se eu pegar a palavra dele, que diz respeito ao problema contínuo ao qual eu estou passando, e começar a orar, e determinar, e não abrir a mão do meu direito, eu vou conseguir tocar nele. Amém, Jesus? O que a Bíblia, por exemplo, fala da sua família? Vou te dar o versículo do livro de Atos. Creia no Senhor Jesus. Vamos de novo? Tem irmão que dormiu na reunião aí. Creia no Senhor Jesus. Quem é que foi que disse isso? Ou foi o pastor Ayrton? Eu acabei de falar aqui agora. Também falei. Quem é que foi que falou, irmãos? Jesus que falou. Amém? A pergunta mais besta da semana. Toda a tua família está no caminho de Deus? Não precisa nem falar, eu sei que não. Amém, Jesus? E o que você tem feito? Você tem declarado isso? Continua declarando. Mas pastor, parece que quanto mais eu declaro, pior fica. Mas é assim que funciona no começo. Mas você lembra da história da água mole? Água mole, seja água mole, meu irmão. Continue declarando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chega em casa, está tendo tiroteio de fuzil. Você continua... Você continua dizendo, eu e a minha casa... Não, eu brinco com vocês, mas é uma realidade. Porque no começo, você está mexendo com o inferno. Amém, Jesus? Aquele seu familiar está na mão do cão, meu irmão. Por isso é que ele não está com Jesus. Certo? Por isso. Então, aquela pessoa, o diabo não quer perdê-la. Quando você começa a orar, você está instigando, você está mexendo. Né? Como diria meu pai, você está cutucando a onça com vara curta, meu irmão. Continue declarando. Palavra alguma que sai de sua boca, volta para você vazia. Ela fará aquilo ao qual ela foi destinada, continua dizendo. Você chega lá no outro dia, já não tem nem tiroteio de fuzil, já é com canhão. Certo? Ponto 50 daqui, canhão de lá. Continua declarando. E vai declarando, e vai declarando. E Deus, eu abençoo meu marido. Deus, eu abençoo meu filho. Deus, eu abençoo minha esposa. Deus, eu abençoo. Por quê, pastor? Porque a bênção quebra a maldição. A única coisa que faz a maldição ser quebrada é a bênção. Diga graças a Deus. Aí o irmão disse, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado desse povo. Não é o seu caso, por isso que eu tenho o direito de falar o que eu vou falar. Amém? Por que eu vou falar desse jeito?
Porque eu acredito que você não esteja nesse quadro que eu vou dizer. Ou melhor, espero que não esteja. Estou cansado. Vai, derrota. Vai agindo assim que você vai ver aonde você vai parar. Em qualquer parte da sua vida. Desiste logo. Eu desisti. Eu tenho problemas. Você não quer ter problemas? Não quer ter? Simples. Faça uma oração. Senhor, me leva embora para a eternidade. Não, pastor, eu não tenho coragem. Então vem aqui que eu faço. Vem cá, eu te ajudo em oração. Se precisar, até abre um jejum a favor do irmão, a respeito disso. Meu irmão, no mundo tereis. Jesus não disse em hora alguma que seria fácil, não. Você vai ter aflição, você vai ter adversidade. A hora que você parar e pensar, poxa vida, eu estou numa adversidade. Ontem eu fui dormir, era umas 11 e pouco. Né? Aí quando foi 3 e qualquer coisa da manhã, eu parecia aquele povo daquele filme The Walking Dead. Eu estava acordado como um zumbi, meu irmão. Você sabe como é que o zumbi acorda? Não sabe? Assim, ó. Parece que eu tinha dormido sei lá quanto tempo. Eu já sei o que é. Amém? Larguei a Wanda dormindo lá, desci e fui orar, que é o que eu faço. Né? E emendei, estou acordado até agora. Quando foi hoje à tarde, mãos do céu, eu estava largado. Eu deixei eu para trás, de tão cansado que eu estava. Mas sem brincadeira, eu estava muito cansado. Mas muito cansado. Você pega Celso Garcia aqui, vai para lá. Sentido Penha. Logo aqui na frente não tem uma pracinha? Tem, não tem? A gente estava andando por ali, na volta tem aquela ruinha de lado, que você entra aqui na Celso Garcia para vir para cá. O Gabriel me mostrou, falou ali, papai, coitado, né? Eu olhei, o cara na pracinha, deitado no chão, dormindo. Eu falei, Jesus, deixa eu cansado mesmo. Se você acha que você tem um problema que está cansado, o outro está descansando, mas está dormindo no chão, úmido, não tem casa, não tem janta, não tem televisão, não tem The Walking Dead para assistir, não tem Netflix, não tem Bíblia para ler, não tem igreja para ir, não tem nada. Meu Deus, eu não tenho que reclamar de nada para a tua glória. Amém, Jesus? Quando você achar que você está com um problema, pensa nessa mulher, meu irmão, 12 anos sangrando 24 horas por dia. E você? Você tem casa, você tem família, você tem marido, você tem filho, você tem trabalho, você tem parente, ainda que alguns vivam meio distante, mas está legal, né? Tem uns que não dá bola para a gente, não tem problema, mas tem, certo? Você pode chegar na sua casa agora, tomar o banho que você quiser, você pode comer o que você quiser, você pode, se você quiser já ir dormir, você pode, se você quiser assistir um pouco de televisão, você pode. Amanhã você levanta, você vai trabalhar, você tem o seu trabalho, você ganha dinheiro, você deve ter propriedade, você deve ter alguma coisa. Pensa nisso. E isso, pastor, mas por que eu tenho que pensar? É motivo para você não desistir. Amém, Jesus? Não desistir. Não desistir. Derrota não é coisa de filho de Deus, meu irmão. Desistência não é coisa de filho de Deus. Ela diz, se eu tocar, versículo 29. Ela tocou? Tocou ou não tocou? Olha o 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo já estar curado daquele mal. Quando você toca em Jesus, acabou, é no ato. Problema solucionado. Mas eu não estou vendo o problema solucionado. Você não precisa ver. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, você vai ter a boa notícia. Problema solucionado, para a glória dele. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? E tem mais. Do versículo 30.
E logo Jesus, conhecendo que a virtude saíra de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Pastor, mas olha os discípulos, e disseram aos seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem te tocou? Senhor, devia estar um empurra naquilo ali que você não faz ideia, irmãos. Certo? Mas o toque daquela mulher fez Jesus parar. O toque certo da tua parte mobiliza o poder de Deus, irmãos. Mobiliza. Quando você dá aquele toque certo no Senhor, entendeu? Ele para o sol, ele para a lua, ele para o tempo, ele para o mundo, ele para a órbita da terra, ele para tudo se precisar, para você alcançar aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja. Diga graças a Deus. Mas tem que ter o toque certo. Esse toque certo fez Jesus no meio da multidão. Será que ele não sentia um tocando, outro pondo a mão, outro? Sentia. Mas aquele toque, ele parou e disse: espera aí, alguém me tocou de uma maneira diferente. Só alcançamos a bênção quando tocamos o Senhor de uma maneira diferente. Amém, Jesus? Você pega aí 500 pessoas orando. Todo mundo começa a orar. Um chora, outro pula, outro fica arrepiado, outro rodopia, outro cai, outro levanta, outro não sei o quê, outro não sei o quê. E às vezes um só alcança a bênção. Mas por quê? Porque aquele um só tocou de uma maneira diferente. Está vendo por que eu digo para você que ir na igreja, para mim, não quer dizer nada? Porque ir na igreja, qualquer um vai, qualquer pessoa vai, qualquer um entra na porta da igreja, qualquer um. Qualquer um. Amém, Jesus? O que faz a diferença são as nossas atitudes. O que fez a diferença na vida daquela mulher foi a atitude dela. Eu vou. Bom, mas se você for pega aí nesse meio aí, hemorrágica, você vai dar sérias contas. Não tem problema, eu vou. Então, mas tem uma multidão lá, como é que você vai chegar? Não interessa, eu vou. Eu não quero saber como é que eu vou chegar em Jesus, mas que eu vou chegar, eu vou. Acabou e pronto. Eu não quero saber como é que essa bênção vai acontecer. Tem gente que para e fica assim, ó, pastor, como que pode essa bênção acontecer? Mas peraí, eu não sou Deus. Eu nunca vou saber te dar uma explicação dessa. Nunca na vida. E não preciso saber, meu irmão, o importante é que ela venha. O importante é que eu alcance aquela bênção que eu preciso, que eu desejo dela. Amém, Jesus? Aquilo que vai fazer minha vida mudar, meu lar mudar, minha família mudar, os meus parentes mudarem, minha vida financeira, minha saúde, em todas as áreas da minha vida. É isso que eu preciso. Não, às vezes, de fanatismo, de loucura, como tantas vezes a gente tem visto por aí. Ele disse: alguém me tocou de uma maneira diferente. Versículo 32, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. No meio daquela multidão, irmãos, aquela mulher toca Jesus de uma maneira diferente, com uma fé tremenda, era a certeza que ela tinha: vou tocar e vou ficar curada. Amém, Jesus? Essa foi a maneira diferente. Aí eu lhe pergunto, será que Jesus, no meio daquela multidão, sabia que aquela mulher estava tocando nele? Sim ou não? Será que Jesus sabia, no meio daquela multidão, que tinha ali uma mulher que há 12 anos sangrava sem parar? Sabia. E por que será que ele não foi atrás dela? Por que ele esperou que ela fosse até ele? O que você acha?
Estão lembrados do livro de Malaquias, capítulo 3? Ah, sei, pastor, lá do dízimo. Não, lá fala sobre isso, mas não é isso que eu vou te falar. Que o Senhor disse: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Estão lembrados que eu falei isso aqui outro dia? Quem faz primeiro somos nós. Quem vai atrás somos nós. Amém, Jesus? Você tem algum problema na tua vida, irmãos, que precisa ser solucionado? Tem. Todo mundo aqui tem, não tem? Sim ou não? Sim. Pois é. E esse problema, irmãos, você crê que Deus pode solucionar ele para você? E por que ele não soluciona? Porque você não tocou ele de uma maneira diferente. É você quem vai ter que ir atrás. Não é ele que vai vir até você, é você que vai até ele. Estão lembrados da parábola do filho pródigo? Sim ou não? Bom, você só vai estar lembrado se você já leu. Se você não leu, você não vai lembrar mesmo, né? O filho sai, pega metade dos bens que pertenciam a ele, o pai deu. Ele vai para uma terra longínqua, gasta, torra, pinta e borda até zerar. Quando zerou, ele foi trabalhar, e a Bíblia diz que ele desejava comer a lavagem que davam aos porcos, e nem isso a ele era dado, nem lavagem. Em algum momento diz que o pai foi atrás dele? Não. Ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá para o meu pai, vou falar para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, o Senhor nem precisa me tratar mais como filho, mas me trata como um servo do Senhor, porque o servo do Senhor tem mais do que o que eu tenho aqui. Então, só me trata como servo. Ele que teve que sair da terra longínqua, ele que teve que vir. Quando ele estava chegando, o pai viu. Aí o pai foi ao encontro. E eu já preguei isso aqui para você. Deus só vai ao teu encontro a hora que você estiver no campo de visão dele, meu irmão. Deus só vai ao teu encontro a hora que você estiver no campo de visão dele. Amém, Jesus? Você vai ter que ir. Jesus disse: alguém me tocou de uma maneira diferente. Ele procurava. Quem foi? Quem é que me tocou? Versículo de número 33. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Por que ela temia e tremia? Pelo caso que eu te falei, que ela era hemorrágica. Ela não podia estar ali, né? Aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha. Filha o quê? Tocar Jesus é com a tua fé. É não abrir mão do seu direito. Amém, Jesus? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Tá bom? Filha, a tua fé te salvou. Ele disse: vai em paz e ser curada deste teu mal. Acabou. Problema solucionado. Quando eu toco Jesus, eu resisto àquilo, eu sou determinado naquilo. Tudo está ao contrário, mas eu continuo dentro da palavra de Deus. É aquilo que eu te falo, que eu te dou exemplo de Davi e Golias. Né? Eu desenho aquela batalha na minha mente, sempre. Vira e mexe, eu me pego pensando nela. Gigante aqui, molequinho de lá. E o gigante faz ameaça de cá e diz: eu vou te matar, eu vou te abrir no meio, vou tirar tuas vísceras para fora, intestino, fígado, vesícula, baço, rim. Vou colocar tudo espalhado aqui e deixar os urubus te devorarem, Davi. Aí o molequinho, menininho, Zé Pereba, vai. Né? Olha para ele e diz: você vem contra mim, contra pau, com armas, escudo, escudeiro, com lança, com tudo. Mas eu vou contra você,
em o nome do Senhor dos Exércitos, e hoje o meu Deus me dará a tua cabeça como recompensa. E você sabe o que Davi fez? Depois de ter falado, parou, encarou Golias e ficou. Desce fogo do céu, queima esse gigante, desce fogo do céu. Caiu um raio na cabeça do gigante, ele morreu torrado, irmãos. Foi isso que aconteceu? Não, ele acabou de falar, você sabe o que ele fez? Partiu para cima, foi em cima. Parta para cima, vai em cima. É o que a mulher fez, partiu para cima. Esse Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele muda, ele transforma, então eu vou lá. Mas você não pode, não quero nem saber, eu vou. Mas não dá, eu vou. Mas tem muita gente, eu vou. Mas vão te empurrar, eu vou. Não vão deixar chegar, eu vou. Acabou, meu irmão, e foi. E o Davi parte para cima, vai, pega a pedrinha e lança. Pum, na cabeça do gigante, ele cai, ele vai lá e corta a cabeça dele. E eu fico imaginando Deus assim, ó, Davi correndo, e Deus olhando. Eu acho que Deus pensou assim, ó, vamos ver até onde esse molequinho vai. Você sabe que eu penso isso? Que às vezes Deus olha para mim e para você e fica pensando assim, vamos ver até onde ele ou ela vai? Você sabe que eu penso que às vezes Deus olha para mim e para você e fica pensando assim, ó, vamos ver se você vai desistir no meio do caminho? Fala de fé, fala de não sei do que, fala de batalha, fala de gigante, fala de não sei o que, fala que derruba, fala de muralha que cai, fala de tudo. Eu quero ver se vai agir. Porque falar é fácil, boca fala. Atitude é diferente. E eu acredito que Deus ficou olhando. Chegou uma hora, que é aquilo que eu vivo falando para você, que Deus deve ter parado e dito assim, ó, eu acredito dessa forma, não tem nada disso na Bíblia. Amém, igreja? Porque senão tem um cabeça dura por aí que vai falar, nossa, o pastor disse que foi dessa forma. Eu não disse nada. Eu imagino dessa forma, eu figuro dessa forma. Amém, Jesus? Que Deus deve ter olhado e falado, bom, agora ele não para, ele não vai desistir. Se eu não interferir, ele vai morrer, porque ele não tem a mínima chance com ele. Amém, Jesus? E Deus vai lá, pega aquela pedrinha e faz assim, ó, pum. Ele lança a pedra, mas Deus dá o tapinha dele. Então eu acredito que chega uma hora na nossa vida que você vai. Capeta está aqui, você vai. Você sente o bafo do desgraçado na tua cara. E Deus diz, olha, eu vou ter que interferir, porque ele não tem a mínima chance contra esse mal. Então eu tenho que interferir. E é aí que Deus interfere. É aí que você toca Deus de uma maneira diferente. É aí que você toca o Espírito de Deus com a sua fé, meu irmão. Amém, Jesus? E você traz o que não existe à existência. É o que está lá em Romanos 4,17. No demais, que Deus fale contigo. Até aqui, eu tenho a certeza que é por Deus. Daqui para frente é a minha carne que vai falar, então eu não quero falar mais. Amém, Jesus? Tome atitude, meu irmão. Só está faltando isso para você. Pastor, mas eu não sei. Eu também não sei, meu irmão. Eu estou lá orando. Deus, me dá uma palavra. Deus deu Isaías 58:11. Eu vou orar sobre ela. Já estou orando a respeito dela. E vai ter que acontecer, acabou e pronto. Eu não aceito. E assim, não é só em saúde ou vida financeira, em todas as áreas da vida. Digam graças a Deus. Amém? Curve a cabeça e feche os teus olhos. Pai amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que no demais o Senhor fale com cada irmão. Com esta pessoa, meu Deus, que participa aqui comigo, com este irmão, meu Deus, que está aí orando junto comigo, com estes que estão me assistindo agora, por onde quer que eles estejam, ou quem sabe assistindo pela televisão, pelo YouTube, assistindo às vezes até ao vivo aqui pelo Facebook, enfim, Deus, se esta palavra estiver chegando ou chegou sobre esta vida hoje,
Eu tenho a certeza que o Senhor tem planos e propósitos com a vida deste homem e desta mulher. Faça esta pessoa agir. Faça com que ele ou ela tomem a decisão correta, certa. Pai, eu os abençoo, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga: